carrega, e nesse aniversário de 1 ano, é com muita alegria que nós recebemos ela para estar ministrando a palavra de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé e desse um aplauso a Deus para receber essa mulher de Deus. Deus abençoe. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos, é muita alegria estar aqui nessa manhã. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade estendida a nós através do pastor Bel, pastora Renata, todos os pastores aqui presentes. A minha alegria não só por esse primeiro ano desta igreja, mas também em ver o que Deus tem feito neste lugar. Não é sobre o tempo que existimos, mas sobre o quanto estamos frutificando neste tempo. Não é verdade? Seja Deus bendito pelos frutos dessa casa. Amém? Que vocês continuem a abundar a vossa semente, a vossa sementeira. Que os vossos inimigos retrocedam. Que o Senhor lhes dê paz em redor. Que vocês sejam benditos ao entrar e ao sair. Amém? No campo e na cidade. Seja esse ministério sempre bendito. Em nome do Senhor Jesus. E a minha alegria é ainda multiplicada por ter comigo aqui o meu filho. Meu filho é um admirador do ministério do pastor Bel. E ele voltou para a igreja e ele conseguiu alguma aliança, alguma negociação lá. E ele mandou, estou voltando em 10 minutos. E está aqui para adorar comigo, meu intercessor. Minha alegria pelo que Deus tem feito na vida da Diana e do seu esposo. Oh, glória! A minha alegria ainda é multiplicada em ver o pastor Júnior aqui e a sua família. Amém. Pastor Júnior, irmãos, eu ministrei na igreja dele por longos anos, Nova Vida do Catete. Pastor Roberto Leal, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, entre o centro e Zona Sul do Rio, por muitos anos, na primeira quarta do mês, não é verdade? E vê-lo aqui é uma alegria, porque Deus traz pessoas para lugares que tem concordância com o seu propósito de vida, amém? A alegria de ter o John aqui, o John, um amigo do meu filho, um jovem que eu aprendi a amar o ministério e a família dele. E quando eu vi John na Activation Church, eu falei, Jesus sabe fazer o negócio, amém? Por tudo isso, estou alegre por rever todas as irmãs, amém? As Estés aqui. Irmãos, sem demora, abra a sua Bíblia. No 2º livro de Samuel, eu brinquei, mas era bem sério, mas falei de uma forma amistosa com a pastora Renata ali, que Deus me deu uma carta selada para esta igreja, porque o que veio ao meu coração foi esse primeiro ano. Eu não sabia que era ceia, mas enquanto eu pedi uma palavra ao Senhor, Deus me deu uma palavra acerca desse primeiro ano. E eu disse, Deus, é isso mesmo? E ele disse, aquela casa é uma casa de heróis. E como eu tenho temor, né, dos significados, eu falei, Senhor, heróis, eu disse heróis, mas não super-heróis. É uma casa de heróis. E eu disse, Deus, e o que eu devo dizer a estes heróis? E ele disse, diga a eles alguns segredos do reino para formar heróis. Pastor Bel e pastora Renata e os pastores aqui presentes, com temor ao Senhor, eu quero lhes entregar esta palavra. Enquanto eu orava para estar aqui, Deus disse, diga a eles que eles estão formando heróis. Não são pessoas perfeitas, mas pessoas que estão sendo trazidas para serem aperfeiçoadas no melhor que têm, a despeito do pior que viveram. Amém? Então esse lugar é um lugar de formação de heróis. E esse primeiro ano, Deus está montando a plataforma para que esses heróis sejam lançados ao mundo e ao propósito que Deus tem para cada um deles. Então essa palavra não é só para os pastores, essa palavra é para você. Pegue na mão de alguém e diga, a gente está em treinamento. Diga para alguém, esse primeiro ano, a gente estava no vestiário, mas a gente vai subir para o ringue. Se fortaleça, porque vocês vão vencer e conquistar grandes vitórias, mas também enfrentarão grandes desafios. Ventos pequenos são para propósitos pequenos, mas ventos grandes são para projetar pessoas a propósitos grandes. Aleluia! 2º livro de Samuel, capítulo 3. Apenas o verso de número 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul iam enfraquecendo. Se assente glorificando a Deus e diga, eu sou da casa de Davi.
Irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia acerca da vida de Davi, você conhece bem a história, um dos personagens bíblicos talvez mais pregados em nossos púlpitos, mas algumas verdades e alguns segredos acerca do reino são revelados para nós através da história de Davi, e isso se renova a cada dia. Quando nós olhamos para a história de Davi, ele começa uma história afastado da casa. Quem olha numa primeira leitura não espiritual diz, ele é o rejeitado. Mas quem olha pelos olhos espirituais diz, ele não é o rejeitado, ele é alguém afastado para ser preparado. Quando nós olhamos para a vida de Davi numa primeira leitura, nós dizemos assim, ele é o isolado. Mas quando nós olhamos por uma leitura espiritual, nós dizemos, ele é aquele que foi isolado para ser inspirado. Porque Davi gera coisas incomuns vivendo uma vida comum. Porque era comum naquela época os homens, os jovens, exercerem a função de pastorear. Porque eram camponeses, viviam no campo, cuidavam de animais na sua maioria. Mas entretanto ele vai fazer algo comum de forma comum, incomum. Era comum pastorear, mas não era comum cantar pastoreando. Era comum cuidar de animal, mas não era comum cuidar de animal compondo canções. Então Deus te trouxe aqui para te dizer, a tua vida pode ser incomum, mas isso não te impede de viver propósitos incomuns. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vamos ver como esse herói vai sendo forjado. Ele é o menor da casa, mas ele tem algumas características, alguns segredos que só reino tem e que só dá para quem quer reinar neste reino. Quando nós olhamos para a vida de Davi ainda em 1 Samuel 16, nós vamos ver que esse Davi não depende da aparência como Eliabe. Eu não vim profetizar que esta igreja será a igreja mais bonita da região, mas eu vim profetizar que essa igreja será conhecida pela sua essência na região. Porque Davi não depende da aparência como Eliabe, mas ele é levantado pela sua essência. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos que ele não depende da aparência, mas do coração, do pensamento e das motivações. Quando Samuel vai ungí-lo, Deus repreende a Samuel e diz, não atente para a aparência da casa, mas procure na casa quem tem o pensamento e o coração para gerar o propósito que o povo precisa. Ei, o que te fará ser um herói não é o que você possui, como se veste, o quanto tem, mas o pensamento e a qualidade da motivação que você carrega. Deus te trouxe aqui para te dizer, pode mudar a aparência, pode melhorar o cabelo, pode usar a marca mais cara da região, mas não perde o coração de adorador que você tem, porque é esse coração que te manterá sendo alguém para o reino. Eu não faço apologia à pobreza, pelo contrário, eu quero profetizar que os membros dessa casa serão ainda mais prósperos do que já são, mas eu vim aqui com ordem de Deus dizer para você que a tua prosperidade não roube a tua identidade. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos que ele não depende da força, como Abinadab. Eu aprendi com Deus, aleluia, que quem tem unção não faz força. Pega na mão de alguém e diz, quem tem unção não faz força. E eu provo isso, Eclesiastes 10:10. O machado afiado não faz tanta força. Não basta ter uma ferramenta, é preciso ter unção sobre a ferramenta. Deus te trouxe aqui para te dizer, ei, quem sabe faz, mas quem entende flui. Você vai fluir no entendimento da unção do santo. Porque o apóstolo João diz, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Eu não sei tudo, mas a unção me faz entender tudo. Aleluia! Diz a Bíblia Sagrada que ele não depende dos outros, porque os 7 irmãos nem lembraram de convidá-lo para a festa. Mas ele depende de um convite que veio direto do céu e Deus disse, manda buscar o menor. E o Espírito, diz o texto, veio sobre ele. Mas eu gosto da palavra que está, se você puder, leia comigo em 1 Samuel 16:17. Diz assim o texto sagrado, em 1 Samuel 16, verso de número 17. Disse Saul aos seus servos, buscai pois um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu-lhe o moço, conheço um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, prudente em questões e de boa aparência, e o Senhor é com ele. A versão mais próxima do original diz, providenciai-me um homem. E enquanto eu meditava para estar aqui essa manhã, Deus disse para mim, Roberta, providência.
os membros daquele lugar, aquela igreja, é a providência de Deus para um tempo nessa região. E eu disse: Deus, como é isso? Providere, pastor, é provisão. Vem do latim providere. Então Deus está dizendo: antes que eu visse um Saul cair, eu estava preparando um Davi para se levantar. Porque você não é providência sobre o erro de alguém. Você é o conserto na vida daqueles que foram vítimas do erro de alguém. E ele diz: providenciai-me. Sua maior providência são pessoas. Aleluia, pegue na mão desse irmão. Eu vou fazer isso algumas vezes hoje. Quem me ouve pregar sabe que eu não faço. Mas essa manhã é uma manhã de destino para o 2º ano desta igreja. Então você vai ser a extensão do meu braço, ativando essa pessoa do seu lado. E você vai dizer para ele: você é a providência de Deus para esse lugar. Você é a providência de Deus para essa região. Você é a providência de Deus para as missões desse ministério. Você é a providência de Deus para o louvor. Você é a providência de Deus para a música. Você é a providência de Deus para a organização. Você é a providência de Deus para o aconselhamento. Você é a providência de Deus para a equipe de mídia. Você é a providência de Deus para esse tempo. E quando ele diz: providenciai-me um homem que faça bem. Irmãos, nós não estamos aqui para dizer que você tem que ser perfeito. Mas eu preciso ser fiel à palavra e dizer: Deus quer que você seja excelente. Ele diz: providenciai-me um homem que toque bem. Pregue, procure pregar com excelência. Canta, faça a melhor aula de canto da região para cantar com excelência. Porque para qualquer ministério vale qualquer coisa, mas para casa de herói, excelência. E Deus disse para mim: diga para os heróis daquele lugar que eu não quero nada menos que excelência. E quando eu olho para o texto, continua a história de Davi. O Espírito veio sobre ele. O Senhor estava com ele. E ele foi pedido a quem, irmãos? Não foi o governador da região que pediu: chamem o pastor Bel e coloque ele para pastorear. Chame a pastora Renata e coloque ela para pastorear. Não. Davi foi pedido pelo reino. Saul mandou um recado e disse: providencia para mim um homem que toque bem, que seja prudente questão, que o Senhor seja com ele, que faça bem o que faz. Providencie para mim. Mas o recado foi mandado para Jessé. Quando você entende, aleluia, que você não é o convite de um homem, aleluia, mas você é o lançamento de um pai. Porque o recado foi para Jessé: providencia para mim. E ele diz: tem o meu filho aqui, Davi, manda ele. Ele toca bem, ele guerreia bem. Deus te trouxe aqui para te dizer: você é a resposta do pai para o reino. Você consegue entender isso? Que você é o envio do pai para o reino. Interessante que o pai não acreditava nele para casa, mas acreditava para o reino. Porque algumas dores não é para nos ferir em casa, mas para nos lançar para o reino. Tem homem aqui que foi rejeitado por pai, tem mulher aqui que foi maltratada por mãe, mas Deus está dizendo: a tua história não foi para te vitimizar, mas para te heroizar, para te lançar para o reino. Porque se papai e mamãe fosse muito bom para você em casa, você não seria forte no reino. Quando nós olhamos para a história de Davi, a história segue dizendo que o pai o mandou, ele se pôs em pé. E a partir daquele momento Saul o amou. Outro segredo do reino para heróis: ei, não acredite em amores imediatos. Um herói, ele tem que aprender a viver o que Paulo viveu. Eu estou disposto a amar mais, ainda que eu seja menos amado. Deus te trouxe aqui para te dizer: Saul ama a tua performance, mas o céu conta com a tua permanência. Porque ele ama Davi num primeiro momento. O cara é bom, hein? Ele toca bem, me traz alívio. Ele é um bom escudeiro na guerra. Ele vence batalhas. Mas de repente o que era bom em Davi virou defeito. Porque herói é assim. A tua qualidade, aleluia, no início é celebrada, depois ela é atacada. Isso faz parte da vida de um herói. Deus te trouxe aqui para te dizer: não questione se você foi chamado pela sua qualidade e está sendo atacada pela mesma coisa. Isso prova que você está deixando de ser, aleluia, um escudeiro e está virando guerreiro.
Isso prova que chegou a hora de você parar de carregar as armas dos outros e empenhar a sua própria arma. Enquanto ele era escudeiro, ele era amado. Mas quando ele virou guerreiro de frente de batalha, ele passou a ser odiado. Deus trouxe alguém aqui para te dizer: não é teu patrão, não é tua amiga, não é tua vizinha. É o céu dizendo: vamos trocar de fase, vamos trocar de nível. Diz o texto sagrado que este Davi passa por tudo isso. E eu vou chegar já, introduzindo ao texto que lemos. E agora ele vai passar pelo desafio vivido diante de Golias. Talvez você diga: eu conheço muito essa história, mas sempre existem outros segredos do reino. E quando ele chega ali, o texto diz que ele chega enviado pelo pai Jessé para ver os seus irmãos. Aleluia. A qualidade de um guerreiro é que ele cuida até de quem não quer ser cuidado. Porque Eliabe, Abinadab e Samar não receberam bem o cuidado de Davi. Quer ser herói? Esteja disposto a dar até quem não quer receber. Quer ser herói? Esteja disposto a cuidar até de quem acha que não precisa de cuidado. Porque para eles era humilhação, menino, cuidar deles. Nós somos guerreiros soldados, a gente está no exército, com farda. A gente foi chamado pelo rei para guerrear. Esse menininho vem do campo, inspirado, cheio de canções e mensagens, dizer para mim que vai cuidar de mim. Ei, meu irmão, a autoridade da sua liderança não está no tempo da sua experiência. A autoridade da sua liderança está em manter a essência que você perdeu. É por isso que Deus coloca diante de nós pessoas que aparentam ser menos experientes do que nós, para nos mostrar que o reino não trafega por experiência, o reino trafega por manutenção de essência. Diz o texto sagrado que ele chega lá para levar os meninos. Eu gosto do que eles levam. Me pergunte o quê? Ele leva pão para os meninos, para o comandante queijo, mas ele leva para os meninos pão e vinho. Oh, aleluia. Sabe como que Davi entra no território da afronta? Isso é coisa de herói. Carregando vinho e carregando pão. Sabe o que Deus está dizendo? Quer se tornar um herói para a sua geração? Ande debaixo do sangue e alimentado pelo pão. Eu não sabia que era ceia aqui hoje. Nós não falamos sobre isso. Mas enquanto a ceia era ministrada, Deus disse para mim: Roberta, diga a eles, se eles querem vencer todas as batalhas, que eles não saiam debaixo do vinho e não esqueçam de carregar pão. Roberto, o que é pão? Pão é palavra, pão é substância espiritual. Deus te trouxe aqui. Não viva só a alegria do vinho, não viva só uma vida espiritual de celebração, mas viva uma vida espiritual de saudável alimentação. Deus está dizendo: eu não estou formando pessoas empolgadas. Eu não tenho para essa casa uma atmosfera de empolgação. Eu tenho para essa casa uma atmosfera de alegria e alimentação. Deus nos trouxe aqui para dizer: chegaram para derrubar um gigante, mas vão permanecer para construir um reino. Muita gente chegou aqui e disse: eu gostei daquela igreja porque lá o meu gigante caiu, a minha depressão foi curada, a minha vida foi mudada. Aí Deus está dizendo: eu te atraí por um problema, mas vou te manter por um reino. Diz a Bíblia Sagrada que Davi decidiu fazer o que ninguém antes tinha feito. 40 dias afrontado por Golias, ninguém se lança a guerrear e a enfrentar aquele gigante. Mas Davi se lança. Quem são os heróis? Não são aqueles que sabem tudo, mas são aqueles que estão dispostos a fazer tudo pelo nome do Senhor. Você pode levantar a sua mão e dizer: eu não sei tudo, mas eu estou disposta a tudo pelo rei. Eu estou disposta a tudo pelo reino. Eu estou disposta a tudo para que o nome do Senhor não seja envergonhado. E ele vai fazer o que ninguém fez. E quem faz o que ninguém faz, e de uma forma diferente daquelas que todo mundo fez, vai ser atacado, pastor Belo. Vai ser atacado. E eu não vim aqui defender amigos, eu vim aqui defender um reino. E defendendo um reino, eu preciso dizer que quem faz o que todo mundo faz não gera medo, não gera inimizade, não gera perseguição. Mas quem decide fazer o que ninguém fez de um jeito que nunca alguém fez, tem que estar preparado para ser atacado. E pasme, Golias não ataca Davi. Se você ler o texto, não ataca.
Apenas o recebe e diz, tu venhas a mim com espada e lança. Mas ele não vai até Davi. Quem ataca Davi são os irmãos. Catuca esse crente e diz, o que faz herói é perseguição de irmão. É triste, mas é verdade. Aí o irmão diz, seu presunçoso. Todo herói tem que estar disposto a ser chamado de metido. Igreja metidinha? Pastores metidinhos? Aleluia, que rebanho metidinho. Aleluia, aí você dá um sorriso e diz, metido não, herói sim. Escolhido para vencer em uma área que ninguém governou ainda. Aleluia. Aí ele diz, tu és um presunçoso, onde estão aquelas poucas ovelhas? Ele está tentando afetar Davi com a quantidade de seus resultados, mas Davi não caminha por resultado, Davi caminha por propósito. Tem alguém dizendo, eu quero ver os teus resultados, mas o céu está dizendo, mantenha o teu propósito. Que o resultado vem. E detalhe, ele acusa as poucas ovelhas que tu cuidava, nem era sua. Tu cuidava para o pai no deserto, sabe o que ele está dizendo? O resultado que você tem não é seu. Mas o céu está dizendo, cuida do resultado dos outros que eu trago o seu. Quando eu olho para a Bíblia, irmãos, eu sou apaixonada para a Bíblia. E Deus disse, é uma carta selada, não se empolga, segue a carta. Aleluia. E quando eu olho para o texto diz que ele vai enfrentar a crítica de Eliabe. Não se faz heróis que param para discutir com cada cachorro que late. Deus te trouxe aqui para te dizer que é ser um herói da fé. E eu não estou pregando nada antibíblico. Hebreus 11, 32 ao 34, denomina Davi como um dos heróis da fé. Aleluia. Se você quer ser um herói da fé, não um herói da perfeição, mas um herói da fé naquele que nos aperfeiçoa, Deus te trouxe aqui para te dizer, aprende a passar direto de crítica que não te agrega. Eliabe diz, tu é metido, mas ele é metido? Não, ele é decidido. É diferente. Ele decidiu enfrentar o Golias. Aleluia, você pode repreender toda a palavra de acusação no mundo espiritual contra as tuas conquistas, contra a tua vitória. Você pode dizer, eu não sou metido, eu sou decidido. Diz o texto sagrado que então ele passa por essa experiência. Ele decide enfrentar o gigante a despeito das críticas que sofre no campo de concentração dos guerreiros. E quando ele vai até Saul, Saul diz, tu não é apto. Porque o guerreiro é experiente, o Golias, e tu não estás apto. Aí Davi não puxa a sua credencial e diz, eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou cantor, eu sou seminarista, não. Ei, um herói não se faz do conhecimento que ele acumula, mas do quanto ele vence mediante o conhecimento que tem. Ei, não é sobre o quanto eu conheço a Bíblia, mas sobre o quanto a Bíblia me faz superar os meus desafios internos. É isso que faz um herói. Diz a Bíblia Sagrada que ele diz, olha, mas eu já enfrentei, você conhece bem a história, o urso e o leão, mas o céu me abriu uma particularidade. Urso é aquilo que encanta, sim ou não? A gente olha o urso, e antes de morar nos Estados Unidos eu queria tanto ver um urso, agora eu não quero ver, pelo amor de Deus. Então, você olha para o urso e diz, que lindo! É algo que te encanta, mas pode te matar. Então Davi está dizendo, um herói é aquilo que vence, aquilo que agrada os olhos, mas que pode matar o seu espírito. Urso é bonito de olhar, mas é perigoso de se aproximar. O céu te trouxe aqui para te dizer, os seus olhos estão vendo, agrada-se o que vê, mas você sabe o perigo de se aproximar daquilo que você está vendo. Então Deus está te dizendo, eu não te chamei para ser um guerreiro fracassado, mas um herói coroado para reinar. Então já que você quer ser herói, olha de longe aquilo que você não pode se aproximar. Agora, qual é a característica do leão? Diferente do urso, o leão amedronta. E o céu está dizendo, ei, eu preciso enfrentar aquilo que me encanta, mas também preciso enfrentar aquilo que me amedronta. Irmãos, mais difícil que enfrentar o leão que me amedronta é enfrentar aquilo que me encanta. Porque um herói não é aquele que faz contra o que estão fazendo com ele. Um herói é também aquele que faz contra si mesmo acerca do que ele tinha vontade de fazer. Eu vou tentar explicar isso melhor. Isaac está deitado no Monte Moriá. Mão amarrada, pé amarrado. O pai ponto a sacrificá-lo. Quando ele está amarrado no altar, ele perde o domínio sobre os seus sentidos. O que me garante a vivência de algumas promessas é dizer para o pai, eu abro mão de colocar a mão onde eu podia colocar.
Eu abro mão de ir com os meus pés onde eu podia ir. Eu abro mão de olhar para onde eu podia olhar, porque deitado no altar ele só tem a visão do céu. Aí Deus trouxe alguém aqui para te dizer: um herói não é só o que faz, o herói é aquilo que abre mão de fazer para agradar o Pai. Você pode levantar sua mão e dizer: eu estou amarrada no altar. E eu não sou super heroína, não. Eu não tenho vergonha de dizer que eu vim no carro e eu disse: meu filho, hoje está difícil. E eu vim olhando um louvor e chorando. E Deus disse para mim: entra na mensagem, é para você também. Glória a Deus por esse altar que não só nos usa, mas nos cura. Que não recebe só o nosso trabalho, mas cuida da nossa alma. E ele diz: realmente aos teus olhos eu não sou apto, mas eu sei o que eu já venci no secreto. Realmente aos olhos de alguém eu não sou tão experiente, mas eu sei o que eu já venci no secreto. O que habilita um herói não são as vitórias que os outros conhecem, mas aquelas lutas que ninguém pode saber. A Bíblia vai dizer que agora ele derruba o Golias e Saul começa a persegui-lo. Mas o texto que eu li inicialmente diz: e Davi ia se fortalecendo, e Saul ia enfraquecendo. E o texto em 1 Samuel 18 vai dizer que para se fortalecer ele precisou de uma aliança. Ele estava fragilizado, porque ajudava Saul nas batalhas. Ele estava fragilizado porque era um bom guerreiro, um bom escudeiro. E agora Saul decide persegui-lo. E fragilizado, ele vai receber de Deus uma aliança com Jonatas. Todo herói precisa de boas alianças. Todo herói precisa de um Jonatas. Mas eu sou ungido, mas Jonatas tem a armadura que você ainda não tem. Eu sou ungido, mas Jonatas tem a capa que você não tem. Eu sou ungido, mas Jonatas tem o cinto, o equilíbrio que você não tem. Eu sou ungido, mas Jonatas tem uma espada diferente daquela que você tem. Aí no capítulo 18 de 1 Samuel, ele se aliança com Jonatas. Pegue na mão de alguém e diz: não se faz heróis dentro de panelas, só se fazem heróis dentro de alianças. E se a gente fosse olhar, era a aliança mais improvável. Filho do seu inimigo, aquele que podia desejar o trono. Deus está dizendo: não olhe para as alianças que eu te trago com medo, olhe com esperança. Mas se Jonatas me entregar para o pai Saul, quem pecou foi Jonatas, o teu coração permanece puro. Diz a Bíblia que ele fez aliança para o futuro e Saul disse: vou matá-lo. E ele vai se esconder atrás de uma pedra de Ezel. Todo guerreiro que está sendo projetado a herói precisa saber a hora de se esconder um pouco. Ei, essa igreja não é uma igreja, creio e recebo e profetizo pelo Espírito, embora não conheça a rotina da igreja. Mas eu não creio que essa é uma igreja que te obrigue apenas a resultados sem se preocupar com o seu estado. Então Deus te trouxe aqui para te dizer: se não é o teu tempo do vale de Elá para derrubar gigantes, pode ser o seu tempo da pedra de Ezel. 1 Samuel 20, em que ele diz para Jonatas: Jonatas, eu só ajudei o seu pai, o que eu fiz para que ele me queira matar? E Jonatas, como um bom amigo, como um amigo Espírito Santo, está dizendo para mim, para você aqui: se esconde um pouquinho atrás da pedra de Ezel. Pedra de Ezel significa pedra de ajuda. Deus está dizendo: ei, eu te parei nesse culto de domingo dentro dessa igreja, aleluia, e o Senhor é como sombra de rocha, como pedra de esquina para você, e diz: se esconde um pouquinho, até que tu saiba a direção que você vai tomar. Jonatas diz para ele: se esconde atrás da pedra de Ezel. Ele se esconde, e Jonatas dá uma senha para ele, para que ele continue rumo ao lugar do herói. Ele diz: olha, Davi, fica atrás da pedra de Ezel, e há de ser que aquilo que o meu pai tramar contra você eu te direi, mas o sinal será um flecheiro. Eu vou trazer um flecheiro para o campo. Quando ele puxar as flechas, se eu gritar: as flechas estão para lá, o Senhor te manda fugir. Se eu gritar: as flechas estão para cá, o Senhor te manda permanecer. Um bom amigo é aquele que te faz ficar quando você ainda não está pronto para ir.
Um bom amigo também é aquele que te libera para ir quando já é o teu momento de alcançar. Jonatas era um bom amigo. E ele disse: Davi, você não está pronto para ir. Você está abalado pela perseguição de papai Saul, né? Então fica aqui um pouquinho que eu vou dar o flecheiro, o comando para te direcionar. Ei, nem todo flecheiro é ruim. E eu provo isso na Bíblia. A Bíblia diz, em Gênesis, que José, os flecheiros lhe deram amargura, mas os seus ramos cresceram por cima do muro. Ei, nem toda seta que veio contra você ou na tua direção é ruim. O céu está dizendo para alguém: essa flecha é para você atravessar o limite. É para você crescer acima do muro. Essa flecha é para os seus ramos saírem da zona dos irmãos normais e te colocar na zona dos irmãos heróicos, como foi José. Aí o flecheiro vem, passado 3 dias. 3 na Bíblia é uma figura de plenitude. Deus está dizendo: antes que eu te envio para ser pleno ao povo, eu preciso que você esteja pleno em você. Davi para recuperar a sua plenitude em Deus, porque ele estava questionando, e ele estava dizendo: por que Saul está fazendo isso comigo se eu não fiz nada? Sempre fui um bom obreiro lá. Depois que ele recupera a sua plenitude, o flecheiro vem, ó. A seta não mata, a seta direciona. E ele entende, quando lança a seta, a flecha, o Senhor te manda ir. O céu está dizendo para alguém: essa batalha vai te dar direção. O céu está dizendo para alguém: essa dor vai te dar direção. O céu está dizendo para alguém: essa perseguição vai te dar a direção, não para um momento, mas para uma vida. Essa direção não é para um momento, é para uma história para Davi. Diz a Bíblia que agora ele segue o seu destino e ele vai passar na casa dos sacerdotes em Nob. 1 Samuel 21. Quando ele passa ali, eles estão com fome. Lembra que Davi começou a sua trajetória, a sua inserção no reino, carregando o pão do papai? Lembra? O pão do papai Jessé, que mandou levar para os irmãos. Aí agora ele chega em Nob, o pão acabou. Ele não tem mais pão. Aí ele entra na casa dos sacerdotes e diz: oi, Meleque, vocês têm algum pão para dar para mim e para os meus homens, para o meu exército? Porque heróis formam heróis, irmãos. E o interessante é que Davi não é o herói dos perfeitos, mas dos problemáticos. Como Jesus não é o médico dos sãos, mas dos doentes. Aí agora, carregado de problemático, ele diz assim: você tem pão para mim e para os meus homens? Aí, aleluia, o sacerdote disse: olha, eu não tenho um pão comum. Já dá para você dar glória a Deus e aleluia. Eu não tenho um pão comum, não. Eu só tenho pão sagrado. Mas para isso tu não pode estar contaminado, não podem ter coabitado com mulheres no meio da viagem. Ele disse: não, nós fomos apartados das mulheres desde que seguimos viagem. Nós estamos santificados. Só tem o pão da proposição, que está na hora de eu trocar. Chega uma altura da tua trajetória com Deus que não dá mais para comer um pão comum. Chega um momento da tua caminhada com Jesus que aquele pão do início não serve mais. Eu vim profetizar que Deus está trocando o pão da mesa dessa casa. Eu vim profetizar que o pão do início derrubou gigante, mas o pão desse segundo ano vai formar heróis. Aí o pão é o pão sagrado, ei. A gente começa a nossa vida cristã, pode comer miojo, comida instantânea, pregação de YouTube. Ei, pode copiar a revelação do outro. Mas quando chega a hora de ser herói, tem que pegar pão direto na mesa do Senhor. Tem que pegar pão sagrado. Diz a Bíblia que eles pegam desse pão, comem. Mas adianta estar alimentado e desarmado, irmão? Essa igreja é uma igreja de bom alimento. O pastor é um excelente pregador, a pastora também. Salvo os outros pastores que eu ainda não tive a oportunidade de ouvir, que certamente também o são, porque a gente atrai o que a gente é. Aleluia! Mas não dá para só ter pão sem arma. Ele diz: a gente está de barriguinha cheia, já comemos do pão, agora a gente precisa de arma. Porque a perseguição às vezes nos desarma, sim ou não?
Às vezes você está animado, lutando com tudo, e vem uma luta que te desarma. Aí ele diz: eu preciso de uma espada. Eu estou alimentado, mas estou desarmado. Eu não vim pregar só para os pastores, eu vim pregar para as ovelhas deste lugar. E eu vim dizer para você: Deus não te chamou só para comer pão bom nessa casa, mas também para receber arma para lutar. Ei, ele comeu pão, barriguinha cheia, mas mão vazia. Chega de ser um crente fast food, você só entra para comer. Chegou a hora de sair daqui para lutar. Chegou a hora de sair daqui para desbravar. Chegou a hora de sair daqui para conquistar em nome desse reino. Comeu pão e disse: mas a gente precisa de arma. Ele tem um negócio, só tem uma arma aqui. E essa arma está enrolada. É a espada de Golias que está enroladinha na estola sacerdotal. Eu vim pregar para a gente que está aqui, mas já foi guerreiro bom em outro lugar. Mas as suas experiências foram enroladas e guardadas. Deus te trouxe aqui para te dizer: esse é o ano de Deus te devolver habilidades, de Deus reativar as tuas potencialidades em áreas que você venceu e que hoje você é amedrontado, em áreas que Deus te usou e hoje você está escondido, enrolado. Deus te trouxe aqui para te dizer: desenrola a espada. Alabaracandareia. Ele disse: só tem a espada de Golias, que é uma luta que você venceu lá atrás, que está enrolada na espada sacerdotal. Ele disse: me dá essa. Irmão, que às vezes a gente não precisa de arma nova, a gente só precisa recuperar as antigas. Ei, esse exército não precisa mais de espada nova. Esse exército só precisa recuperar as que já usava. Pega na mão de alguém: você tem. Diga para ele: você tem habilidades que essa igreja ainda não conhece. Você tem uma autoridade que essa igreja ainda não conhece. Você tem algumas experiências que o pessoal do teu trabalho ainda não conhece. Desenrola. Desenrolou a espada, deu para ele. E ele disse: vamos seguir viagem. Ele sai de Nob, passa pela caverna de Adulão, e eu não vou me demorar nesse ponto. Ele passa pela caverna de Adulão, vive a experiência lá. Mas entre a casa do sacerdote e a caverna de Adulão, ele vai passar por Gate. Gate, a cidade dos filisteus, capital da Filístia, a terra do inimigo que outrora ele derrubou. Quando ele passa em Gate, diz a Bíblia Sagrada que os homens o reconhecem. Sabe por quê? Herói não se esconde por muito tempo. Aí os homens chegam para Aquis e dizem: esse aí é Davi, daquele que as mulheres cantaram: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Mas sabe o que eu acho bom nisso? O cântico mexe com os outros, mas não mexe com Davi. Aí diz a Bíblia Sagrada que eles disseram: esse é perigoso, ele pode estar vindo para destruir a gente. Aí Aquis e os homens se reúnem no portão da cidade de Gate para saber o que vai fazer com Davi. Aí Davi está com aquela espada, sabe? De Golias, a boa, a grandona. Porque o maior nível de heroísmo que você pode viver é não precisar usar a sua espada, mas ter vitória com a própria espada do inimigo. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Deus está dizendo: você não vai sujar a sua espada, você vai vencer com a espada que ele levantou contra você. Aí a Bíblia diz que com essa espada ele passa por Aquis. Aí Aquis olha para os homens e diz: é esse aí que é Davi? Qual é o mais alto nível de heroísmo espiritual que Deus quer te levar? A um nível que você não tem necessidade mais de dizer quem é. As pessoas dirão. As pessoas dirão. Eles olham ele é perigoso, mas Davi não se manifesta. Ei. Quando eu decido vencer e vencer em Deus, eu não tenho mais crise de autoafirmação. Eu não preciso dizer quem eu sou, eu não preciso dizer. Eu só preciso viver como quem é. Aí diz o texto que Davi começa a se esgravatar. Esse termo quer dizer se arranhar com as unhas. E ele começa a se arranhar e arranhar o portão da cidade. E a baba, a saliva, começa a escorrer sobre a sua barba. E ele se faz como doido. Aqui está mais um segredo do reino para a formação de heróis. Que segredo é esse? Todo herói precisa saber que batalha deve lutar e
disse: essa aí eu não levanto nem a minha espada, nem a do inimigo, nem o meu braço eu levanto. Sabe por quê? Algumas batalhas a gente não vence levantando espada, nem se autoafirmando. A gente vence abrindo mão da nossa razão. Porque alguns comentaristas bíblicos usam a versão que diz assim: e Davi pareceu contrafeito, desfeito, sem raciocínio diante dele. O que eu aprendo com isso? A gente está perdendo batalha porque a gente está muito cheio de razão. E Deus está dizendo para alguém: você está precisando ficar um pouquinho mais doido. Você está racional demais. Ei, filisteu apanha racional. Eu quero te dar um minuto para entregar uma adoração menos racional agora. O inimigo apanha com facilidade os racionais, mas ele tem dificuldade de apanhar aqueles que abrem mão da razão. E ele diz: porventura já não tem doido demais nessa cidade para que tu me traga mais um? Olha para quem está do teu lado e diz: geralmente herói é confundido com doido. Sabe por que para tua família é doida? Porque tu decidiu crer no que ninguém lá crê. Sabe por que para os teus amigos é doido? Porque tu decidiu acreditar numa chamada que ninguém acredita. Sabe por que para alguém você é doido? Porque você decidiu abrir uma empresa sem nem falar inglês. Sabe por que para muitos você é doido? Porque você decidiu casar em um tempo que está todo mundo divorciando. Sabe por que você é doido? Porque você não é comum. Diz a Bíblia que ele se fez como doido. E eu estou chegando aqui no texto que lemos. E a Bíblia diz que, tendo se feito como doido, ele seguiu viagem. E o texto diz que no meio dessa trajetória ele ia se fortalecendo. E como que Davi se fortaleceu, irmãos? Dentro do caos. Ei, como diz aquela frase célebre: mar calmo não faz bom marinheiro. E vida sem guerra não faz bons guerreiros ou bons heróis. E diz a Bíblia que ele foi se fortalecendo, ele foi sendo aprimorado. E ele primeiro reina onde, irmãos? Heróis reinam primeiro em batalhas, antes de reinar em tronos. Se você não consegue reinar na batalha que você está vivendo, você não reinará no ministério que Deus vai te entregar. Se você não consegue reinar nas batalhas da sua casa, você não reinará nas batalhas do reino. Então Deus te trouxe aqui para te dizer: reina aí nessa situação. Tem atitude de governo aí no que você está passando. Tem atitude de governo dentro dessa crise conjugal. Tem atitude de governo dentro dessa crise financeira. Tem atitude de governo sobre si dentro dessa crise emocional. Porque heróis, antes de reinar em tronos, reinam em batalhas. Davi veio reinando em batalhas, veio crendo contra a esperança, veio sendo servo. Davi veio tendo poucos amigos. Quanto tinha o exército de Davi? 400 a 600 em média. Era o seu exército de confiança. Mas o exército de Saul era 3.000. Porque herói, ele não vence com quantidade, ele vence com seleção. Eu tenho uma palavra de Deus para os crentes dessa igreja e para os líderes dessa igreja. Selecione a sua equipe, não baseada nos seus resultados, mas na sua fidelidade. Davi tinha homens com históricos ruins, mas fiéis a ponto de entregar a sua vida para pegar a água da fonte em Belém para ele. Não se impressione com talentosos, mantenha os olhos da vossa seleção nos fiéis. A Bíblia diz que eles eram problemáticos, mas eram fiéis a Davi. Já os de Saul eram talentosos, ótimos guerreiros e escudeiros, mas que o abandonavam em meio às batalhas. Você quer ser um herói no reino de Deus? Antes de aprimorar o seu talento, aprimore o seu caráter. Seja fiel. Sacode esse crente e diz para ele: herói não é só forte, é fiel.
Diz a Bíblia Sagrada que, tendo poucos amigos, ele segue a sua viagem, sendo heroizado por Deus para o trono. Mas agora, quando ele, próximo a pegar o trono, ele tem um dilema nas mãos. Ele se casou com filhas de Saul. A Bíblia diz que ele se casou com Merabe, mas Merabe não era dele. Merabe foi a isca de Saul para tentar manter o crescimento, a evolução de Davi diante dos olhos dele. Algumas propostas não são para te fazer feliz, são para te fazer cativo. E o céu te trouxe aqui para te dizer: você sabe que Merabe não é para você. Você sabe que esse lugar não é para você. Você sabe que essa aliança não é para você. Você sabe que essa amizade não é para você. Então o céu está dizendo: ei, todo herói vai precisar de discernimento para saber que deve desistir de uma Merabe, mas aceitar uma Mical, que faz parte do processo. Roberto, eu não leio muito a Bíblia e você está caminhando pelos textos. É um estímulo para você ler de 1 Samuel 16 até 2 Samuel 3. Deus te trouxe aqui para te dizer: saiba entender que proposta quer te aprisionar e que proposta quer te fazer crescer. Ele dá Merabe para Davi, mas Merabe já tinha um esposo. E agora ele dá também Mical. Mical tinha muitos defeitos, mas o texto diz que Mical amava a Davi. A gente só fala dela criticando Davi da janela, mas a gente não fala que Mical esconde Davi, faz ele fugir e escapar. Deus está dizendo para você: na trajetória da sua vida, você não terá pessoas perfeitas, mas precisa ter pessoas capazes de se arriscar por você. Mical se arriscou diante do seu pai para proteger Davi. Você quer conhecer alguém? Perceba como ele se comporta quando você está em desvantagem. Quando Davi entrou em desvantagem, Mical revelou o seu amor para com ele e o escondeu. Ei, heróis não precisam de bajuladores. Heróis precisam de pessoas que se arriscam por ele. O texto diz: e Davi ia se fortalecendo. Bajuladores não nos fortalecem, mas amigos nos fortalecem. E amigos nos lembram quem nós somos. Amigos são pessoas como Abigail, que disse para Davi: tu é um príncipe de Deus, tu não pode sujar tua mão em sangue de Nabal. Você precisa de pessoas que não te dê razão em tudo, mas que te pare quando você precisa ser parado. Deus te trouxe, talvez não é a mensagem que você gostaria de ouvir, mas é a que você precisa ouvir. Deus te trouxe aqui para te dizer: você não quer ouvir quem está te parando, você quer ouvir quem está dizendo vai, fere, responde, faz. Aí o céu está dizendo: para ouvir quem está falando o que você não quer, porque geralmente os amigos estão nesse ponto da estrada. Diz a Bíblia que ele ia se fortalecendo, fugiu, escapou, passou por Nob, como você sabe. Mas o texto diz que um erro Davi cometeu. Ele foi de Adulão a Mispá e deixou a sua família em Mispá. Mispá é da terra de Moabe. Mispá é a terra da sua bisavó Ruth. Mispá é o lugar de onde a sua família foi tirada. E ele, num momento de batalha, leva a sua família de volta para Mispá. Deus te trouxe aqui para te dizer: ô herói, herói que é herói, não deixa a sua família para trás. Eu profetizo que você será habilitado em toda boa obra neste lugar. Mas eu profetizo que a sua família vai junto, que o seu casamento se manterá com o crescimento do seu ministério. Eu profetizo que os seus filhos permanecerão tendo pai e mãe para conversar, mesmo com tantas batalhas que você tem para vencer. Eu profetizo que você não abandonará a sua família em Mispá. Eu profetizo que as suas habilidades e os seus talentos prosperarão, mas a sua casa não se perderá. Davi cometeu um grande erro. Deixou a sua família em Mispá. Davi foi o herói dos seus pais, porque quando ele se tocou, ele foi lá, pegou papai e mamãe de volta. Eu conheço muitas pessoas aqui na América, já com esse pouco tempo, que tendo prosperado e vencido, fazem o melhor agora para os seus pais, mas não estão dando destino aos seus filhos. Os seus filhos estão sendo educados pela internet. Os seus filhos estão sendo educados e mantidos com dispositivos eletrônicos. O céu está dizendo para mim: Roberta, diga a eles que o herói Davi acertou em muitas coisas, mas errou em uma implacável, que foi com a sua família.
com seus pais, trouxe para junto dele um tempo depois. Mas Davi nunca recuperou os seus filhos. Ou seja, Davi foi herói para os pais, mas não foi herói para os filhos. Ei, eu não vim profetizar que você será o herói que deixará um legado apenas para o seu passado. Eu vim profetizar que você será herói para o futuro da tua geração. Que você será herói para os teus filhos. Que você será herói para aqueles que são mais jovens que você. Eu não quero olhar para trás e dizer: as irmãs da CIB, como dizia lá na Assembleia de Deus, sempre me admiraram. Eu não quero olhar para trás e dizer: as pregadoras mais velhas que foram levantadas junto comigo sempre me admiraram. Eu quero olhar para frente e dizer: o meu filho senta e adora, admirando a ferramenta que eu carrego. Deus te trouxe aqui para te dizer: seja um herói, não só do que passou, mas do que ainda virá. Seja um herói para a próxima geração. Diz a Bíblia que a história de Davi começa com essa palavra: eu providenciarei. Eu tenho uma provisão para ele. Eu tenho uma visão para que ele ocupe um lugar no futuro. Mas ele se perdeu em meio às batalhas e ocupou só o seu passado e o seu presente. De certa forma, no que tange a família. E agora esse Davi está guerreando as batalhas do Senhor, enquanto a sua filha está sendo estuprada pelo seu meio-irmão. Esse Davi está guerreando as batalhas do Senhor, enquanto Absalão está maquinando o assassinato do seu irmão. Esse Davi está batalhando as batalhas do Senhor, enquanto Adonias cresce bonito, mas rebelde, sem ser corrigido. Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, eu não te chamei só para pagar iPhone para o teu filho. Eu não te chamei só para trocar o celular dele. Eu te chamei para passar a armadura para ele, para passar a espada para ele. Eu te chamei, aleluia, para passar a unção para ele. Diz a Bíblia que na ausência de Davi derrama-se o choro de Tamar. E a Bíblia diz que essa luta de Davi, que começou diante do gigante Golias, vai terminar diante do profeta Natã. Oxalá que você tenha começado diante de um Samuel, mas que você não acabe sem ouvir um Natã. Oxalá que depois que você se tornar um herói, você ainda continue ouvindo os profetas. Oxalá que quando você chegar ao lugar que Deus te prometeu, ainda haja lugar na sua câmara secreta para se ouvir a voz de Deus. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão nesse processo de formação, mas eu estou pregando para tantos outros que já reinam em Deus em alguma área. E para você eu tenho um alerta: está reinando, mas não pode deixar de ouvir o profeta. O segredo do reinado de Davi passou-se a Salomão. Ele errou com Absalão, ele errou com Tamar, ele errou com Aminon, ele errou com Adonias, mas ele se consertou com Salomão. No fim da sua vida, ele chamou Salomão e disse: tu, pois, meu filho, se esforça, faz a obra e seja homem. Sabe o que ele está dizendo? Eu fui muito ungido, mas não fui um bom homem. Eu fui muito ungido, mas em alguns momentos eu não fui um bom homem. No momento que os meus soldados guerreavam, eu estava descansando no pecado. No momento em que eu precisava confessar, eu decidi maquiar e matar Urias. No momento que eu precisava corrigir Adonias, eu decidi silenciar e suportar a revolta de Absalão. Deixa eu te dizer algo: não há problema nenhum em heróis errarem. O que destrói a história de um herói não é o seu erro, mas a sua falta de arrependimento. Deus te trouxe aqui para te dizer: você sabe que eu tenho uma chamada e uma história heróica para você e para sua família. Mas eu preciso te convidar à câmara secreta em que Natã entrou com Davi. E ele entrou com Davi ali. E ele disse: rei, eu vou te contar uma historinha. Um senhor tinha muitos rebanhos, mas o outro só tinha uma cordeirinha. E aquele senhor cheio de rebanhos se interessou pela cordeirinha, matou aquele para tomar a sua cordeirinha. E ele disse: quem fez isso? Quem é esse homem? O pior estágio que um herói pode chegar
é ser capaz de julgar o erro de alguém e não localizar o seu. Deus te trouxe aqui para te dizer: bons heróis são péssimos em julgamentos, mas bons em arrependimento. Deus está dizendo: não perca o seu tempo julgando a espiritualidade de alguém. Examine o teu coração. Uma igreja perece quando eu quero julgar se ela é tão boa quanto eu preciso. Uma igreja perece quando eu quero julgar se o ministro de louvor está no nível que eu gostaria. Uma igreja perece quando eu quero avaliar a mensagem dos pregadores, mas não avalio a minha prática da palavra. Uma igreja perece quando eu quero medir as pessoas pela sua performance e não as alerto mais sobre o seu caráter. Para este segundo ano, nessa casa de heróis, Deus está dizendo: se arrependa, para viver um nível de sabedoria que você nunca viveu, para reinar como um Salomão nas áreas que um Davi não pode ocupar. Porque o que me dói, irmãos, é que esse Davi fez tanta coisa boa, mas quando chegou a hora dele realizar um sonho para o reino de Deus, que era construir um templo, Deus disse não. Mas aí eu me apaixono ainda mais por Davi. Porque quando Deus disse não, ele disse: eu não saio da igreja. Quando Deus disse não, ele não diz: eu não abandono o ministério, eu não quero mais unção. Quando Deus disse não, ele entendeu que eu, Davi, faço a plataforma, mas é Salomão que assenta na cadeira. Ela é maracandarabachandara. Deus te trouxe aqui para te dizer: os teus erros e os teus acertos estão construindo a plataforma para um tempo de sabedoria. Pastores, esse primeiro ano da igreja foi um tempo de ativação, de despertar de potencialidades, mas esse segundo ano será um tempo de crescimento de sabedoria. Há uma unção de sabedoria que vai além daquilo que ministramos no altar, mas no quanto organizamos a nossa vida. Ei, Deus está dizendo: Davi, você não pode me fazer o templo, mas tem um que virá após ti, teu filho Salomão. A ele entregarás os segredos do reino para o novo templo. Diz a Bíblia que ele preparou tudo: recurso, ouro, prata, madeira vinda de Tiro, o rei Irão. As suas alianças foram trazendo tudo que Salomão precisava para dar continuidade ao reino. O que eu concluo com isso, e já me aproximo do final: pegue na mão de alguém e diz: bons heróis, aleluia, despertam novos heróis. Bons heróis não precisam ser protagonistas, eles se conformam em ser lançadores. Davi está dizendo: eu saio de cena para lançar Salomão. Eu saio de cena para projetar Salomão. Eu saio de cena para inaugurar o templo de Salomão. Sabe por quê? A Bíblia diz em 1 Reis 1 que nessa altura da vida, já com 70 anos, Davi estava, segundo os estudiosos, com mal de Parkinson. Ele estava tremendo. Tremia e o seu corpo não se aquecia. Os seus filhos trouxeram coberta, mas ele não se aquecia, John. Sabe por quê? Chega uma época da vida que, quando o nosso calor está se perdendo, nós precisamos incendiar alguém enquanto é tempo. Nós precisamos aquecer alguém. Aí ele chamou Salomão à beira do seu leito e disse: meu filho, aqui está a planta que o Senhor me deu para o tempo. Ah, irmãos, quem ama a Bíblia, alabará sua idioma. Que coisa linda que Deus vai fazer nesta obra e nesse ministério. Alamarachuri candarabaia. Ele pega uma planta toda pronta, e o texto vai dizer em Crônicas 28 que o Senhor deu a planta, o Senhor deu a cor da cortina, o Senhor deu a madeira que queria, o Senhor deu os utensílios que queria, a decoração, a posição de cada utensílio. Deus está tirando este rebanho do encontro dos lugares temporários e estabelecerá o encontro do lugar definitivo. Alabarachandaraia. Aí diz a Bíblia que agora ele entrega a planta para ele e diz: meu filho, eu queria fazer, mas Deus disse que é você que vai fazer.
Um Davi será sempre um Davi se ele não tiver problema de reconhecer um Salomão. Olha para quem está do teu lado e diz: você sempre será Davi se você for capaz de coroar Salomão. Porque era o último que podia dar seguimento à história de Davi. Quando eu encerro a história das coisas de Deus em mim, eu acabo com a história de Deus comigo. Eu vou repetir. Se eu entender que eu vim para esse tempo e que só eu posso viver esse tempo, eu não serei lembrada no próximo tempo. Deus trouxe pessoas aqui para dizer: ei, eu não sei se você é o Davi ou o Salomão, mas viva o seu tempo reconhecendo o tempo do seu irmão. Viva o seu tempo reconhecendo o tempo da sua família. Roberto, hoje é um dia de domingo, eu quero uma palavra para a minha semana e não só para o destino da igreja. Pois bem, diz a Bíblia que nesse contexto Davi se fortaleceu e Saul enfraqueceu. A Bíblia diz que agora Davi está forte, reina, envelhece, estremece. Seu corpo esfria e trazem para ele uma virgem que o aqueça. Porque o que mantém os projetos de Deus aquecidos para um lugar e para um povo é uma igreja que serve. O texto diz que a moça Abisag servia a Davi. Deixa eu te dizer uma coisa: o que vai manter a chama dessa igreja acesa não é a habilidade que Davi tem de tocar a harpa, mas a habilidade que essa igreja, como Abisag, tem de continuar servindo a Davi quando seus dedos não mais tocarem a harpa. Aonde estão os crentes que querem ser heróis e servos de heróis? Levantem a mão. Eu quero profetizar que enquanto o teu tempo de trono não chega, você serve quem reina. Eu quero profetizar que enquanto o teu tempo de fazer a planta não chega, você ajuda a segurar a mão de quem está desenhando o projeto. Eu quero profetizar que enquanto o teu tempo de ser ungido não chega, você carrega o azeite para quem precisa de unção. Você é o intercessor, você é o profeta. Agora, Roberto, eu já reino, eu já sirvo. O que eu tenho que fazer? Não perder o seu coração. Davi, no momento mais difícil, na câmara secreta com Natã, ele reconhece o seu erro e diz: eu pequei, Salmo 51, contra o Senhor, mas eu te peço, não retire de mim o teu Espírito Santo e torna-me dar um coração reto. Ele está dizendo: eu perco tudo, mas não deixa eu perder o meu coração, aonde tu depositou a alegria da salvação e aonde tu depositou o seu espírito. Eu não sei que acidente você sofreu na sua história, herói, mas essa manhã é uma manhã de reabilitação, e Deus está te dizendo: eu devolvo a você, aleluia, a saúde do teu coração, a espiritualidade do teu coração, a motivação do teu coração. Se coloque de pé com a ordem dos pastores em nome de Jesus. Hebreus 11, capítulo de número 11, verso de número 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga o exército dos estrangeiros. Esse é o currículo que Davi termina lá na galeria dos heróis da fé. Ele não termina como pai falho. Ele não termina como rei enamorado pela mulher errada, não. Ele termina como um herói que venceu tudo isso pela sua capacidade de confissão.
Eu quero orar por você que reconhece que foi chamado por Deus para viver propósitos específicos, mas que precisa se realinhar em uma área que tem tentado roubar de você o seu coração, a sua unção e a ação do Espírito Santo sobre você. Vem aqui que eu quero orar por você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Esse é o primeiro apelo para aqueles que querem se realinhar. Há um segundo apelo para aqueles que querem retomar as suas habilidades, pegar de volta a sua espada. Para aqueles que estão vindo de tantas batalhas, que estão enfraquecidos e precisam se alimentar e comer do pão que desce do céu. Deus te trouxe aqui para te fortalecer. No meio dessas pessoas, eu quero perguntar se tem alguém retornando para Jesus. Me dê um sinal com uma das suas mãos. Se tem alguém se consertando com o Senhor nessa manhã. Roberta, isso é algo particular, sim. Você não precisa dizer em quê, mas você precisa confessar diante dos homens a sua mudança de lugar, o seu reposicionamento. Oh glória, pode adorar, querido. Pode Alamarachandoreva subriadas. Calamarai chore calamanturia subria. Meu coração é teu. Um adorador nunca terá paz vivendo em um estado de murmuração. Não vou sair daqui até tocar você. Saia daqui, peça perdão aos seus filhos. Saia daqui, peça perdão à sua esposa, ao seu esposo. E diga: eu não quero ser o herói do palácio apenas. Eu quero ser o herói no quarto. Eu quero ser o herói na cozinha. Eu quero ser o herói da minha casa. Me emocionar, não quero só experimentar, quero ver um furioso oceano vem fluir dentro de mim. Eu preciso que você adore enquanto heróis estão sendo reabilitados, enquanto espadas estão sendo devolvidas. Deus está trocando pão, Deus está trocando alimento, porque o nível de batalha será diferente. Pastor Bel, me preste aqui a sua unção. Aleluia. Coloque a mão no coração desse moço. Olhe para mim, moço, antes do pastor Bel começar a orar. Não é pela sua indumentária, mas pelo Espírito de Deus. Como Davi,
uma espada de certeza hoje. As tuas certezas se perderam no caminho, mas Deus te trouxe aqui essa manhã para te dizer: tu ainda é aquele Davi que derrubava gigantes. Não importa o que aconteceu no meio da estrada, eu nunca te vi, não te conheço, mas o céu está dizendo: diga a ele que eu estou devolvendo a espada para ele. Levanta essa espada que te afrontou é a mesma espada que vai te levantar. Há uma unção de cura pro guerreiro, cura pro guerreiro, cura. Ai! Cura pra tua casa, guerreira. Cura pra tua casa. Cura pros erros do passado. Cura. Não quero só me arrepiar. Não quero só. Esse casal, esse moço de barba, se abaixou a cabeça, falou um negócio com Jesus. Ele falou um negócio aqui comigo e ele está te chamando, Davi. Vem aqui nesse altar, vem que eu quero orar por você. Vem, guerreiro, vem. Me arrepiar. Você não é o filho do erro, você é o filho do livramento. Através de você, a tua casa, a tua família pregressa e futura conhecerá o Deus que muda a história. Alabaraçúbia, pega aqui na minha mão, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro uma página nova na tua vida, uma página nova na tua história. E tu diz: Deus, tu tem algo comigo? Eu sou tão complicado, eu já cometi tantos erros, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu te quero. Tu é meu. É desejo do Pai te enviar, é desejo do Pai te levantar, é desejo do Pai te usar. Estou me afogando em ti. Quando um Davi se posiciona, uma Abigail tem paz. Quando um homem se posiciona, a sua mulher tem paz, a sua casa tem paz. Tem uma moça que está atrás do moço de barba aqui. Alabaraçúbria, moço de barba, toca nela atrás de você. Traz essa moça aqui no altar. Eu já vou orar. Fica no altar. Você que está aí, que já está reinando, usa a tua autoridade para abençoar quem está aqui na frente. Levanta tua mão e profetiza. Deus vai entrar na câmara secreta e vai conversar com o homem por tua causa. Ele é barachando orevasúbria. E ele manda te dizer: continua se humilhando. E Deus diz para você: os teus filhos não serão tocados pelos erros desse homem, mas serão poupados pela tua intercessão. Deus está dando livramento à tua descendência nessa manhã, por causa da tua oração. Mas Deus precisa que tu esteja de pé. Alabaraia, vamos orar. Igreja, levanta a mão. É guerra, mas é conquista, é vitória. Estou me afogando em ti. O furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Segura. Vamos orar. Pastor Bel, chama a pastora Renata aqui.
Alabaraçúbria. Pastora, coloca a mão no coração do pastor. Aleluia. Robiaçúbria anda raço e chou maragaia. Deus, aqui estão os teus guerreiros que têm guerreado e que hoje se colocam diante de ti para receber as medalhas de um novo tempo. Na autoridade do teu nome, eu profetizo medalhas sendo colocadas sobre cada um que está aqui. Medalhas daqueles que mesmo sentindo dor estão avançando. Medalhas daquele que mesmo sangrando continuam lutando. Medalhas daqueles que decidiram acreditar na promessa. Medalhas daqueles que decidiram servir ao reino. Em o nome de Jesus, entregue a eles a medalha de heróis da fé. Entregue a eles a medalha de campeão que luta, mesmo diante de algumas derrotas, e não para de lutar. Em o nome de Jesus eu profetizo força. Em o nome de Jesus eu te peço que eles saiam daqui alimentados, armados, de posse das suas armas espirituais, posicionados, arrependidos, alinhados, de pé, para ocupar o lugar do reino, em nome de Jesus. Aleluia.
Antes de nós orarmos, eu queria chamar o pastor Roberto aqui na frente, é aniversário dele. Pastora Nara, pastor Roberto. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Permaneça de pé, nós já vamos orar. Queria que você levantasse a mão em direção ao pastor Roberto, à pastora Nara. Hoje é aniversário dele. Nós louvamos a Deus pela vida desse homem de Deus. E nós queremos liberar uma palavra profética sobre ele. Pai, o Senhor é o Deus que nesses dias tem liberado uma unção de cura muito forte nos nossos corações. O Senhor está nos trazendo de volta para esse lugar de se apaixonar pela igreja, pelo corpo. E eu quero declarar sobre a vida dele, Pai. Eu sei que essa manhã é uma manhã profética sobre ele. Hoje é o aniversário dele, é uma virada de tempo, de estação na vida e na casa dele. E eu declaro, Pai, esse bálsamo que o Senhor tem liberado nesses dias sobre a vida dele nessa manhã. Eu te peço, Deus, que essa unção de cura comece a restaurar. Eu sei que às vezes pelo lado de fora não parece, mas pelo lado de dentro nós precisamos ser tocados. Nós precisamos ser restaurados. Eu libero sobre a vida dele em nome de Jesus, ó Pai querido. Esse tempo de cura, esse tempo de restauração. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus querido, isso que foi ministrado nessa manhã, a espada que está enrolada, ó Deus querido, Deus querido, armas que já foram usadas em um tempo, em batalhas antigas, ó Deus amado, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que será desenrolada, Pai querido, e colocada de volta na mão dele, ó Deus querido. Eu profetizo em nome de Jesus, ó Deus querido, sobre a vida dele, essa restauração, esse entendimento, ó Pai amado, para esse novo tempo que o Senhor tem liberado sobre a vida, sobre a casa e sobre o ministério dele. Em nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos, ó Deus, sobre ele um novo tempo, em nome de Jesus. Levante a sua mão ao céu, você que está na casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Vá para casa, mas guarde esta palavra no seu coração. Não permita que nada e nem ninguém roube isso que foi semeado hoje no seu coração. Leve essa palavra para sua casa, aplique ela na sua vida. E eu declaro em nome de Jesus, essa semana será a melhor semana da tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, haverá paz, mesmo em meio às guerras. Pai, obrigado. Obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor fez nesse dia e continuará fazendo nas nossas vidas. Um ano de Activation Church, eu sei que é só o começo, e eu sei que os próximos anos, ó Pai, que estão vindo pela frente, serão muito melhores do que aquele que já passou. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira nós temos oração. Quarta-feira nós estamos aqui 8 horas da noite, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês que nos visitam. Aleluia. Experimentar, não quero só